Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus. The peace of God be upon you. Vamos hoje estudar Gênesis, capítulo 2. Vamos ver a tradução, começando no capítulo 2, versículo 1. Thus the heaven and the earth were finished. O céu e a terra foram finalizados, and all the host of them, e todo o seu exército. And all the seventh day God ended his work, which he had made. E no sétimo dia, Deus terminou seu trabalho que havia feito. And he rested on the seventh day for all his work which he had made. E ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele havia feito. And God blessed the seventh day. E Deus abençoou o sétimo dia and sanctified it, e o santificou. Because that he hadn't rested for all his work which God created and made. Por causa disto, ele descansou de todo o trabalho que Deus criou e fez. These are the generations of the heaven. Essas são as gerações do céu and of the earth, e da terra, when they were created, quando ele os criou. In the day that Lord God made the earth and the heaven. No dia em que o Senhor Deus criou a terra e os céus. And every plant of the field before it was the earth. Aqui a gente tem it was in the earth. Se eu consigo aqui. It was in the earth. A gente aqui sempre vai vir depois, né? Mas every plant of the field before it was in the earth. Na verdade, no português a gente usa essa frase na frente. Por quê? Não existia sobre earth, sobre a terra, nenhuma planta dos campos, não havia plantas nos campos. Então, it was in the earth. No caso, se eu for traduzir ao pé da letra, ficaria toda planta do campo antes da terra. Entendeu? Então, na verdade, a tradução é: não existia a planta nos campos e toda a erva do campo. Ó, não havia crescido aqui, ó. Before it grew, não havia crescido nenhuma erva dos campos, tá vendo? Every plant of the fields before it was the earth. Não, antes da terra, não existia planta nos campos e não existia as ervas, porque Deus, for the Lord God had not caused into the rain of the earth. Porque o Senhor Deus não tinha provocado, não tinha feito chover sobre a terra. There was not a man to till the ground. E também não tinha um homem para cultivar a terra, cultivar o solo. Ground, na verdade, ground é solo, mas pode ser também chamado terra. But they went up the mist of the earth. Mas there went up. O que quer dizer went up? Went up, subia, né? But they went up a mist of the earth. O que é mist, Lucas? Mist é uma névoa. From the earth, subia uma névoa da terra. E watered. Lembra de water? É água. Então, watered é regado, né? Que molhou the whole face of the ground. Que regou toda a face inteira do solo. Todo o solo foi regado com essa névoa que subiu sobre a terra. And the Lord God formed man of the dust of the ground. E Deus formou o homem the dust of the ground. Lucas, o que é dust of the ground? Dust of the ground é o pó da terra, é o pó do solo. And breathed into his nostrils the breath of life. O que é breathed? Ele respirou into his nostrils, nas suas narinas, the breath of life, o sopro da vida, né? Breath é o sopro da vida.
And man became a living soul. E o homem se tornou um ser vivente. Se eu for traduzir pela letra, living soul, soul é alma, é living vivente, como a gente sabe. Mas ficaria estranho uma alma vivente, na verdade é um ser vivente, né? Living soul. And the Lord God planted a garden which was in Eden. E o Senhor Deus plantou um jardim no oeste, no Éden. And there he put the man who had formed. E ele colocou o homem que havia formado. And out of the ground made Lord God to grow every tree that is pleasant to sight. O que é isso, Lucas? E sobre o solo, né, out of the ground, é sobre, quer dizer que estava em cima da terra, né, que você podia ver, não que estava abaixo da terra. Out of the ground é isso, está em cima da terra, que está andando sobre a terra, né? Por exemplo, a raiz da árvore você não vê, porque está debaixo da terra, né? Então quer dizer que out of the ground, a tree está fora da terra, como que eu posso dizer? Está fora da terra porque você pode ver, entendeu? Não está debaixo da terra. Out of the ground, tree é a árvore. Ground made the Lord God to grow every tree. Né? E fora da terra, Deus fez crescer toda a árvore. That is pleasant to the sight. O que é isso, Lucas? That is pleasant? Pleasant? Ok. Pleasing to the sight. Que era de agradável aspecto. And good for food. E era bom para comer. The tree of life also in the middle of the garden. E a árvore da vida também estava no meio do jardim. And the tree of knowledge of good and evil. E a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava lá no meio do jardim. And a raven went out of Eden to water the garden. E um rio went out of Eden, que estava fora, passava por fora do Éden, to water the garden. To water, ele regava, né? Ele banhava o jardim, the garden. And through thence it was parted. E ele foi dividido, and became into four heads. Became into four heads. Ele se tornou em 4 cabeças. Só que nessa Bíblia em inglês está em cabeças. Na Bíblia da Ave Maria vai dizer braços, tá? Tem essa diferença. The name of their first is Pison, né? O nome do primeiro é Pison. Vocês vão decorar com calma, eu também não decorei o nome desses rios, por isso que eu não vou falar a tradução de todos aqui. Esse é o nome do primeiro. That is, it's the wishing compass of the whole land of the Havilah, where there is gold. Compass the whole. O que é isso, Lucas? Wish compass of the whole. Ele contornava toda a terra do Havilah, onde esse rio ficava aqui, ó. Where there is gold, aonde havia ouro. And the gold of the land is good. E o ouro da terra é bom. There is bdellium. O que é bdellium, Lucas? Essa palavrinha aqui, ó. Bdellium. Aqui tem até marcada, ó. É bidélio no português. O que é bidélio? É um goma aromático. Depois vocês podem pesquisar com calma. Também vou deixar um link para vocês verem com calma aqui o que significa, como que é esse goma aromático. E the onyx stone. Onyx stone é uma pedra onyx. The name of the second river, e o nome do segundo rio é Gihon. The same as that compasseth the whole land of Ethiopia. Aqui, ó, compasseth the whole land. Ele também contornava toda, whole é inteiro, né? Inteiro, land é terra. Por isso, a ground é solo, land é terra. Compasseth the whole land of the Ethiopia. Então, ele passava, né, contornava
toda a terra da Etiópia. The name of the third river is Ikedel. Ikedel, eu lembro que é o Tigre, é o rio Tigre. Terceiro, então o nome do terceiro rio é Tigre. That is which engulf toward the east of the Syria. E ele passava, né, pelo oeste da Síria. The fourth river is Eufrates. E o quarto rio é Eufrates. And Lord God took the man. E o Senhor Deus pegou o homem. And put him. E colocou ele. Into the garden of Eden. No jardim do Éden. To dress it. And to keep it. Aqui cuidado com essa palavrinha aqui, ó. To dress. Porque to dress é vestir. Mas nesse sentido não tem lógica falar to dress and to keep it, porque Deus colocou o homem lá no jardim para cultivá-lo e mantê-lo, tá? Para cultivá-lo e mantê-lo. To keep it, manter, to keep é manter, né? Então, to dress, o que acontece? Você não vai vestir o jardim porque ele não usa roupa. E to dress, no sentido, na verdade, quando você se veste, você está se arrumando, você está se cultivando. Então, cabe essa expressão usar para ficar mais fácil para o nosso contexto aqui, né? Porque traduzir esse texto aqui e falar que vestir não é lógico usar isso. Então, nesse contexto aqui, to dress está fazendo a função de cultivar e não de vestir. And the Lord God commanded the man. E o Senhor Deus ordenou o homem. Commanded. Ele ordenou o homem. Say, dizendo, of every tree of the garden thou mayst freely eat. O que Deus está dizendo aqui? Every tree of the garden, toda árvore, every tree of the garden, toda árvore do jardim, thou mayst freely eat. Você está livre para comer, né? Pode comer livremente. Mas, of the tree of knowledge of good and evil, mas a árvore do conhecimento. Knowledge é o que? Knowledge é conhecimento, né? Of good and evil, do bem e do mal. Thou shalt not eat of it. Você não deverá comer. Se ele comer, o que acontecerá? For in the day, no dia, that thou eatest, therefore thou shalt certainly die. Porque no dia em que comeres desse fruto, você certamente morrerás. Certainly die. Certainly die. A gente vê que o homem não morre no físico, mas morre no espiritual, né, por ter comido esse fruto. É por isso que nós nascemos com o pecado original. Por isso que é necessário do batismo. And the Lord God said, e o Senhor Deus disse, it's not good that the man should be alone. Não é bom. It's not good. Não é bom that the man should be alone. Que o homem fique sozinho. I will make him a help meeting for him. Eu vou fazer para ele uma ajuda adequada, né? Vou dar uma ajuda adequada a ele. Quem é essa ajuda adequada? A gente, analisando no subtexto, a gente conhece que é a mulher. And out of the ground, lembra daquela expressãozinha, gente? Out of the ground, que é sobre o solo, né? Sobre a terra, né? Fora não debaixo da terra, mas sobre o solo, andando sobre o solo. Você está out of the ground, nós andamos out of the ground, nós andamos sobre a terra, né? E não debaixo da terra. The Lord God formed every beast of the fields. Lucas, que palavra é essa, né? And Lord God formed every beast of the fields. O Senhor Deus formou every beast of the fields. Beast é fera, né? Of the field, fields, lembra daquela musiquinha? As aves do céu, né? Cantam para ti. As feras do campus. Então, beast
of the fields é exatamente isso, a fera do campo. And every fowl of the air. O que é fowl? Fowl, Lucas. Não pode confundir com falha, não. Fowl e ave, tá? Of the air, do ar, né? Que a ave voa no céu. Aqui tá dizendo a ave do ar, né? Tem texto, na verdade, que eu acho mais bonitinho falar aves do céu. Mas enfim. And brought them into Adam. Né? Ele criou, beasts of the field. Formou todas as feras do campo. And every fowl of the air. Todas as aves do ar. And brought them into Adam to see what he would call them. E trouxe até Adão para ele ver o que ele chamaria. Ele daria um nome para as espécies. And whatever, e no entanto, Adão, aqui ó, Adão, called every living creatures, chamou todas as criaturas, os seres vivos, né, living creatures, that was in the name thereof, e colocou um nome para elas. And Adam gave name to all cattle, e Adão deu um nome para todos. O que cattle é o que, Lucas? São os seres rastejantes, né? Para os rastejadores. Ele deu nome para Adão, deu nome para todos os rastejadores. E and to the fowl of the air, como eu falei, também deu nome para as aves do ar. And to every beast of the field, e todas as feras do campo. But for Adam there was not found a help met for him. Então, mas Adão ele deu nome lá para os seres rastejadores, para as aves do céu, para do ar, para as feras do campo, mas ele não estava feliz porque ele estava sozinho, porque os animais tinham companhia e ele estava sozinho, não tinha nada segundo a sua espécie. Então, and God, Deus viu isso, né? Como and Lord God causing a deep sleep. Deep sleep, que é isso, Lucas? O Senhor Deus causou em Adão a deep sleep, um sono profundo, to fall up Adão. E ao deitar-se, ao cair-se, Adão dormiu quando ele, né? Com certeza, se causou um sono profundo, ele não ia ficar acordado, né? E ele dormiu. Quando ele estava naquele sono profundo, roncando lá, Deus, he took one of his ribs. Lucas, he took one of his ribs, que é isso? Deus pegou uma of his ribs, das suas costelas, and closing up the flesh, instead of the roof. Close up the flesh instead of the roof. Que isso, Lucas? Deus fechou a costela de Adão com carne, né? Flesh aqui não é meat, né? No caso, no contexto bíblico está usando flesh. Não é o the flesh, não é flesh, que é da carne, tá? And the rib, and the rib, e a costela, tá? Which the Lord God had taken the man from man, which God taken from man, que Deus tomou do homem. Man and woman criou a mulher, and brought her into the man, e trouxe ela até o homem. And Adam said, e Adão disse, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman, because she was taken out of man. E Adão disse, this is now, esta, agora, this is now, esta é agora, bone of my bones, ossos dos meus ossos,
and flesh of my flesh. Flesh of my flesh, carne da minha carne, né? O contexto que a gente usou lá, flesh é carne. She shall be called woman. Ela deverá ser chamada mulher. Porque she was taken out of man. Porque ela foi retirada do homem. Aqui a gente pode até usar a expressão, a gente percebe, ó, woman tem W-O e o man, tá vendo? Se eu tirar o W-O, eu fico só com man, que é homem. Então, aí você pergunta, who? Quem? A mulher. Deus, o homem não pode viver sem a mulher. Therefore, shall a man leave his father? Therefore, shall a man leave his father? Que isso, Lucas? Por isso, therefore, shall a man leave his father? O homem deverá deixar o seu pai, and his mother, and sua mãe, and shall cleave unto his wife. E ele deverá se unir à sua esposa, and they should be one flesh. E eles serão uma só carne. And they were both naked. Isso, Lucas, they were both naked. Eles estavam nus. The man, o homem, and his wife, e sua esposa. And were not ashamed. E eles não estavam envergonhados. Espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Que Deus os abençoe e que possamos continuar amanhã com nossos estudos bíblicos em Gênesis capítulo 3. God bless you. Bye bye.